Glória a Deus, irmãos. Graça e paz, igreja. É uma grande honra e privilégio para nós estarmos, mais uma vez, trazendo o recado de Deus para os nossos corações. Gostaria que os irmãos estivessem em oração nesse momento, pedindo a Deus que mova os céus em favor da nossa igreja, mova o céu em favor das nossas vidas, para que o Evangelho, a palavra do Senhor, ela tenha o seu devido lugar em nossas vidas, na vida dessa igreja. Irmão, nós estamos vivendo um tempo e estamos trabalhando o tema uns aos outros. E Deus tem colocado diante de nós esse desafio de amar as pessoas como elas são. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e as outras pessoas também são diferentes umas das outras. E cada pessoa, ela precisa de um toque de Deus. Deus precisa mover o nosso coração em favor do nosso próximo. E o desafio nessa noite é fazer com que a palavra de Deus tenha lugar de primícia em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor, entregar a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos e emoções nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor Deus, de compartilhar uma porção da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, nossos corações, para que estejamos, Deus, atentos àquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, Senhor. Como nós já cantamos, Deus, que Ele cresça, que eu diminua, Senhor. Que haja esse sentimento em nossos corações e em nossas vidas, Senhor, de só dar lugar ao Senhor. Abençoa a Tua palavra, usa esse Teu servo que fala humildemente com o Senhor, e abençoa-nos, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Tem um versículo, nós não vamos falar, vamos pregar sobre ele, mas tem um versículo na palavra de Deus, Gálatas, capítulo 5, 22, está falando do fruto do Espírito, e é Deus que promove em nós esse acontecimento. Não é porque você é bom, eu sou bom, nós somos bons, que isso acontece. É porque Deus derramou do seu Espírito sobre nós, e então Ele nos capacita a amar. Amém? Nós precisamos estar desenvolvendo este amor. E nós vamos, o texto para a nossa reflexão nessa noite é 1 Coríntios capítulo 8, onde nós vamos estar falando sobre algumas coisas que têm a ver com a paciência, com o amor que Deus quer que nós tenhamos pelos outros. Vamos ler o texto para desenvolver a nossa meditação nesta noite. Quanto à comida sacrificada aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Amém? O tema da nossa mensagem nessa noite é o amor que edifica. Paulo precisou usar o exemplo desse texto, essa palavra, numa igreja onde havia, irmãos, muita coisa acontecendo, né? Como nós temos conhecimento através da carta à igreja de Corinto, onde havia conhecimento, mas faltava o amor para exercer. Então, o conhecimento sem o amor a Deus, ele vai se tornar... Nós podemos ser cheios do conhecimento e nos tornar pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si, pessoas que
muitas das vezes vão se colocar numa postura de arrogância. E Paulo chama a atenção nesse texto para que nós demos lugar, as pessoas ali pudessem estar observando que só ter conhecimento não é o suficiente para viver a vida cristã. Amém? Então, o conhecimento, ele é importante, mas a prática daquilo que você conhece, daquilo que você adquiriu, daquilo que você tem aprendido, ele só vai fazer sentido se você exercer. E o amor que edifica, ele supera esse conhecimento, porque ele não está baseado apenas no saber. O amor que edifica, ele nos torna pessoas espirituais, pessoas capacitadas a fazer a obra de Deus, a fazer o que Deus espera de nós. Então, é bom que nós tenhamos conhecimento. O livro de Provérbios, e eu, em particular, eu encontrei alguém que gosta mais de Provérbios do que eu, né? O pastor Divaldo, né? Ali tem muitos ensinamentos e nos chama muito para a prática da palavra, do conhecimento. Então, o livro de Provérbios é um livro onde são pequenos pedaços, porções de sabedoria para nos ajudar a viver esse mundo. E se nós tivermos a dignidade, né, a responsabilidade de, quando estivermos lendo, trazer aquilo para a prática das nossas vidas, nós vamos ter sucesso em muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida. Então, irmãos, só conhecer, só ter o conhecimento não é suficiente. E Paulo chega a esse momento para falar com os irmãos sobre essa questão. O que comemos ou não comemos não nos torna mais espirituais. Paulo começa ali a desenvolver, e nós pegamos carona na sua intenção, que ele está falando ali que o comer não nos torna mais espirituais. Então havia divergência porque uns acreditavam que se comesse tal coisa se tornaria melhor do que o outro. E o amor que edifica, Paulo vem com essa proposta de dizer, né, que devemos escolher o que nós devemos escolher vai fazer sentido se nos levar a separar das tentações. Então, devemos trabalhar juntos e apoiar uns aos outros. Esse é o tema que a igreja está desenvolvendo, que o pastor Cleito escolheu, o pastor Divaldo, direção da igreja, para vivermos este ano. O amor uns aos outros. É um grande desafio, irmãos, porque Deus vai colocar diante de nós situações, Deus vai trazer para perto de nós pessoas que muitas das vezes está enfrentando um desafio com ela mesma, e muitas das vezes isso pode transparecer. E a hora de nós amarmos, a hora de nós tolerarmos, a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós temos como sabedoria de Deus, temos aprendido de Deus. Então, o amor que edifica, ele é paciente e ele tem o poder de nos ajudar a superar uns aos outros. O amor para superar o conhecimento, porque enquanto estes ensoberbecem, o amor edifica. Enquanto o conhecimento ensoberbece as pessoas, enche as pessoas de si mesmo, né? Inflama o ego. Por outro lado, o amor, ele edifica. Nós devemos abster-nos de privilégios e de prazeres, se com isso nós pudéssemos evitar que alguém se desmotive ou desanime. E Paulo abordou esse tema e citou, né, refutar alguns argumentos que ali os coríntios estavam
vivendo, que favoreciam o comer as carnes sacrificadas aos ídolos. Meus irmãos, precisamos muito mesmo, da parte de Deus, querer buscar esse conhecimento para pormos o amor em prática nas nossas vidas. O amor que edifica é um tema central, né, que está, como nós já citamos aí, Gálatas 5:22, o amor que edifica é aquele que faz acontecer, traz à luz, traz à existência aquilo que Deus espera de nós. Sem amor nós não conseguimos, a igreja de Jesus não consegue desenvolver o seu ministério aqui na terra. Porque, como nós já falamos, né, existem muitas pessoas que têm conhecimento, mas existem pessoas que ainda não conseguiu desenvolver, e a fraqueza, assim como Paulo encontrou pessoas fracas na fé, e por elas não terem desenvolvido um conhecimento da parte de Deus, elas trouxeram dissensões no meio da igreja. Deus quer falar conosco nesta noite. Deus quer que nós observemos a sua palavra. Agora eu vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Paulo fala no capítulo 8, primeiro versículo, né? Na verdade, como se diz, todos nós temos o conhecimento, porém, esse tipo de conhecimento enche as pessoas de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Deus quer que eu e você cresça na fé, cresça no conhecimento desta palavra. Nós podemos e devemos também buscar o conhecimento humano, porque nesse mundo ninguém vive sem o conhecimento. Mas cuidado com o conhecimento, cuidado com a sabedoria que o mundo oferece. O apóstolo Paulo, ele, na sua experiência de vida, ele foi um homem que adquiriu muito conhecimento. Mas quando ele teve o encontro com Deus, quando ele teve o encontro com a verdade do céu, isso mudou. E é essa a proposta de Deus para nós nessa noite. Quando eu e você tivemos um encontro com Deus, a nossa vida precisa fazer sentido de mudança. Então, tudo que nós tínhamos no passado, que nós conhecíamos, nós devemos levar para um lugar de reflexão, assim como Paulo teve muitos momentos na sua vida que ele disse que tudo aquilo que ele sabia, ele deixou de lado, né? E ele abraçou de verdade a sabedoria vinda do céu, a sabedoria vinda do Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, falando mais, é que a fé, o amor que edifica, ele edifica também a nossa fé. O amor edifica a nossa fé. O amor de Deus, ele nos edifica e nos dá fé para viver a vida cristã. 1 Coríntios 8:1 vai falar sobre isso, né? Então, o amor edifica a fé. Amém? Essa é a primeira coisa que o amor, ele provoca e ele realiza na nossa vida. Ele edifica a fé. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. O princípio da sabedoria naquilo que a Bíblia está falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o amor que edifica, ele edifica a fé. Sem fé é impossível que o homem se aproxime de Deus, porque é com a fé, né, que nós cremos que Deus existe. Então, a primeira coisa que o amor faz é edificar a fé. A segunda coisa é que o amor, ele unifica a comunidade.
Primeiro, ele edifica a fé, e é uma fé, não é uma fé superficial, é a fé no sobrenatural de Deus, que traz à existência as coisas que não são como se ela já existisse. Os irmãos já devem ter experimentado isso em suas vidas, e nós temos experimentado, amém? Então, a fé que edifica, ela tem esse poder. A segunda coisa é ela unifica a comunidade. O amor nos une e nos faz uma comunidade harmoniosa. Pedir ajuda dos irmãos lá da mídia, Efésios 4:16. Fala da unidade, onde Deus unifica a nossa comunidade e nos fortalece. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então, o amor que edifica, ele tem esse poder de unificar a comunidade, de unificar a igreja, de unir os irmãos, de unir a comunidade, para que cumpra a missão da igreja. E qual é a missão da igreja, meus irmãos? Quando Jesus estava aqui nesse mundo e pregava para a multidão ali, na região lá onde ele nasceu, né? Jesus disse que, quando ele pregava, ele falou que o mundo ia conhecer os seus discípulos por esta marca, pelo amor. Muitos vão se achegar à igreja, talvez não precise nem do pastor, ou a mim, ou você, falar para ela, mas ela vai ver esse povo unido, esse povo reunido, adorando ao Deus vivo, e isso pode atrair as pessoas. Mas isso não inibe a nossa responsabilidade de ir até elas, né, pastor? Estava ali fora agora, fui conferir se tinha ativado o alarme do carro, e vi um casal. Eles moram aqui do lado, né? E eu não me contive e convidei para eles irem visitar a gente. Não perca as oportunidades que Deus nos dá para falar, para convidar, para trazer as pessoas para viver. E quando essas pessoas estiverem aqui dentro, vamos viver essa unidade que o amor que edifica promove. Nós estamos querendo viver esse momento, e nós precisamos realizar isso na prática. Deus quer que nós vivamos a unidade, e Deus quer nos unir nesse propósito. Eu gostaria de ter mais tempo para estar com os irmãos, está me envolvendo. Olha, eu gostei demais do acampamento. Quem esteve lá pôde experimentar alguns momentos. Bom. Descobri mais um talento do pastor Cleito. Vou comprar um triângulo para o irmão, viu? Então, é junto, é na comunidade, é ali na convivência que nós vamos poder viver o amor que edifica. E é isso que o texto que nós lemos aí de Efésios 4:16 fala, né? Sobre a unidade da igreja, sobre aquilo que Deus quer promover no seu reino. Uma terceira coisa é que o amor que edifica ele inspira o serviço. Ele inspira o serviço. Irmão da mídia, Gálatas 5:13. Ele inspira o serviço. O amor, ele nos motiva a servir uns aos outros. Não é esse o tema? O amor de Deus nos motiva a servir uns aos outros. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. E eu gostaria de falar que ali, quando Paulo está falando, dar lugar à carne, não é só da questão dos pecados que a carne produz, viu? Porque tem um texto que ele fala, nós lemos aí em Gálatas 5, ali falando no princípio
do fruto do Espírito. E se nós formos adiante, nós vamos ver lá também o que a carne produz. E tem uma coisa que a carne produz que muitos de nós, às vezes, não percebemos, é a inimizade. A inimizade dentro da igreja, dentro da comunidade. E muitas das vezes, por falta de sabedoria do que o Paulo está falando aqui, nós vamos aceitar a provocação, pastor. Alguém vai trazer para nós vai futucar ou vai lançar uma semente de discórdia. E por falta da sabedoria de Deus, nós podemos aceitar essa afronta e podemos dar ocasião à carne. Então Paulo diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é só um dos aspectos, né, da gente se deixar levar por uma afronta, por uma palavra, por algo que venha tentar minar a unidade da igreja, a unidade do corpo. Então, precisamos estar alerta. O amor que edifica, ele nos une em harmonia, de forma harmoniosa. Nós devemos viver em forma harmoniosa. E Gálatas 5:3 está falando, o amor nos motiva a servir uns aos outros. Servir uns aos outros, baixar um pouquinho, né? Nós cantamos aí, Gabriel, que ele cresça e eu diminua. Às vezes nós precisamos fazer isso. O irmão tem razão no que ele pensa, no que ele fala, mas eu estou cheio do conhecimento e eu acho que está errado. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não estou dizendo que está acontecendo na nossa igreja, mas o amor que edifica, ele vai nos dar a sabedoria, vai nos direcionar para nós não darmos ocasião à carne e aceitar esse tipo de afronta. Devemos servir uns aos outros por meio do amor. Irmãos, é muito difícil viver a prática do amor. Quantos casados aqui? Não é difícil, às vezes, a gente ter que renunciar a alguma atitude nossa? Às vezes é difícil, mas por causa do amor, irmãos, nós renunciamos. E Deus quer, Jesus quer que nós faça isso com, não é só os casais, tá? Isso é uma das razões que nós experimentamos essa prática de amar todos os dias no relacionamento, mas também com os irmãos, mas também com o povo de Deus dentro da comunidade. Nós precisamos amar uns aos outros e viver essa forma de motivação, servir uns aos outros, servir na questão de... E também falar, se acontecer, né? Que nós estamos falando de uma possibilidade de acontecer, é amar e mostrar, através do amor, que o amor que edifica, ele tem esse poder de cura. Amém? Uma outra coisa que o amor que edifica faz, e bem feito, é perdoa e restaura. O amor que edifica, ele tem esse poder de perdoar e restaurar. Irmãos, quando nós éramos ainda pecadores, porque Paulo diz assim, né, que nós éramos pecadores. Éramos por quê? Porque hoje Deus já não olha para nós como tais pessoas. Deus olha para nós como filhos obedientes. Amém? Aquilo que Deus queria desde o princípio, lá com Adão e Eva, que era a obediência, Ele requer de nós também. Deus requer de nós que nós sejamos obedientes. Obediente é que a sua palavra, os seus mandamentos, observar as Sagradas Escrituras e viver de forma de santidade, de forma equilibrada, de acordo com os estatutos e mandamentos do Senhor. Gosto muito quando o pastor Divaldo lembra de que essa palavra não mudou. E essa palavra não muda. Amém, irmãos? Então, se ela tem esse poder e traz cura,
perdão, libertação para nossas vidas, nós devemos ser guiados por esta palavra. Nunca pelos nossos sentimentos, as nossas motivações, que achamos que está corretas, certas, pelos nossos pontos de vista, mas sermos guiados por esta palavra. Então, Deus quer nos restaurar, Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar. E Ele já nos perdoou para nós viver esse amor na prática. Irmão, da mídia, Efésios 4, 32. Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus nos perdoou em Cristo. Então, eu e você tínhamos uma dívida enorme. A minha era grande. Eu não vou falar para não passar vergonha, né? Mas era grande, irmão, minha dívida com Deus. Mas o Senhor me perdoou. Hoje eu vivo dessa liberdade que nós estamos falando, né? Porque o Senhor me libertou. Ele trouxe libertação para a minha vida. Eu fui ex-viciado. Experimentei o lixo do mundo, né? Mas o amor do Senhor me alcançou. E me curou, me libertou. E me trouxe, irmãos, alegria, me trouxe paz. Eu durmo em paz. Tem 30 anos que eu fui liberto pelo Senhor. E quando isso aconteceu, e ontem eu estava tendo um momento de comunhão ali com o pastor da outra igreja lá, é Manuel, né? Manuel. E nós conversando, e ele foi falando, e ele estava desenhando a minha história, sabe? Minha esposa estava comigo e estava vendo lá ele falar. E nós se identificamos tanto, assim, ele é nordestino, né? Em homenagem ao Nordeste, hoje nós fomos até de chapéu de couro, né? Mas, irmão, foi um momento bom e de reflexão para a minha vida, porque quando o pastor falava do testemunho dele, eu fui me vendo, e aí eu já entendi, né? Mas eu fui cada vez mais assim, compreendendo o poder de transformação que Deus causa na nossa vida. Eu sei que cada um dos irmãos aqui tem uma experiência para contar daquilo que já viveu no passado. Mas é lá no passado, tá? Não precisa trazer para cá, não. Isso já, as coisas velhas já passaram, é isso que tudo se fez novo. Devemos viver em novidade de vida, promovendo o amor que edifica. Então, sejamos bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus nos perdoou em Cristo. Lembra do tamanho da dívida que você tinha com Deus? Olha o tanto. Olha a montanha. E Deus te perdoou. E nós olhando para a parábola daquele credor incompassivo, né, que Jesus conta a parábola que o homem devia uma fortuna para o rei, e o rei perdoou, mas tinha um conservo seu que devia uma mixaria, a gente fala assim, né? Devia um pouquinho só para ele, e o cara não pagou no dia, e ele foi atrás do sujeito lá, e ele queria receber. E aí, passando alguém viu, falou: ó, rei, tu perdoou aquela dívida enorme daquele cidadão lá, e eu vi ele explorando o irmão lá. E o rapaz deve para ele é pouca coisa, rei. Aí o rei mandou chamar aquele que tinha sido perdoado de forma generosa, né? E teve que aplicar a pena do castigo. Ali estava representando o rei, é o juiz, Deus, é o Senhor. O Senhor nos perdoou uma montanha gigantesca. E nós, às vezes, não temos tolerância para perdoar alguma ofensa do nosso irmão, alguma afronta do nosso irmão. Então, o amor que edifica, irmãos, ele tem esse poder de perdoar e restaurar. Quando a gente fala de restauração, não é como construção, né, que reforma, não, né? Tapa buraco, não, viu? A restauração que Deus faz na nossa vida, ela é completa. E às vezes, por nós aceitarmos os tapa-buraco, a gente às vezes quer, irmão, tem um irmão construtor aqui, né? A gente quer
cliente pediu lá o orçamento, o irmão foi lá, não, eu não quero fazer, só quero tampar esse buraquinho aqui, que é para alugar. Aí, dias depois, o buraco surge de novo, aquela rachadura, aí quer culpar o construtor, né? E às vezes nós queremos imaginar assim, aquilo que Deus fez na nossa vida. Tem pessoas que ainda não entenderam que foram restauradas por completo. A obra de Deus, irmão, foi completa na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. E nós não podemos olhar e pensar assim como a questão do tapa-buraco. A restauração que o Senhor fez na nossa vida foi completa. E devemos viver de forma, fazendo com que esse amor que edifica, traga luz, clareza à nossa mente e ao nosso coração, para compreendermos o tamanho do amor de Deus e do perdão de Deus. Estamos caminhando para o final já. Tem um quinto ponto aqui, que o amor que edifica faz também, ele transforma a vida. O amor de Deus, ele pode transformar a nossa vida e nos fazer novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Os irmãos conhecem, né? Um coral, bora? Ih, ninguém conhece. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ficou bom para o ensaio. Vamos falar? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Esse é o amor que edifica faz. Ele transforma a nossa vida. Ele transforma de tal maneira que nós não precisamos mais viver e pensar como velhas criaturas. É isso que Deus quer para nossas vidas, irmão. Plena restauração, plena cura, pleno perdão. E eu agradeço a oportunidade por poder estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando o pastor Cleito pediu, né, para trazer uma meditação e me deu o tema, eu já vinha pegando carona, a anotação nas coisas que ele e o pastor Divaldo estão falando, né? Aqui. Talvez eu repeti muitas coisas aí que os pastores já falaram. Mas, irmão, Deus quer falar com a gente. Se Ele está insistindo nesse negócio, é porque nós estamos precisando aprender a viver o amor que edifica, a viver o amor que precisa, na sua excelência, viver na prática. Nós precisamos ser praticantes, irmãos, não somente ouvintes, porque senão a gente vai estar quase que anulando aquilo que Deus fez em nós. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, é isso que tudo se fez novo. Devemos viver novidade de vida, em novidade de vida. Talvez nessa noite, não sei como é que você veio a esta casa, veio com o coração aberto para ouvir Deus falar com você. Leva essa palavra para a tua vida. Aquilo que o pregador não conseguiu expressar nesta noite, chega em casa, conversa com Deus. Senhor, o que é que o Senhor queria dizer com aquilo lá? Porque a palavra de Deus disse que não volta para Ele vazia, né? Deus quer fazer uma transformação na minha e na tua vida. O amor que edifica, ele precisa estar em evidência na nossa igreja. Irmãos, eu tenho aprendido, esse pouco tempo que eu estou aqui, meus pastores, eu tenho aprendido e tenho vivido esse amor. Tenho experimentado, né, o carinho dos irmãos, a receptividade que os irmãos têm tido comigo, com minha família, a paciência que os irmãos têm tido comigo, porque nem todos os dias, nem todas as programações eu posso estar presente, né? Pastor, me perdoa, não me leva para o gabinete, porque, irmãos, nós precisamos ter esse carinho e esse respeito com as programações da igreja. Os irmãos têm um carinho enorme, têm uma dedicação, né? Nós vimos nessa noite que o amor que edifica, ele promove o bem-estar da comunidade. Então, irmãos, tem pessoas aqui que estão dia a dia, até noite, perdendo sono, fazendo o máximo delas, dando o máximo delas para que
as coisas aconteçam. Então vamos nos dedicar às programações da nossa igreja. Sentimos falta de muita gente lá no acampamento. Sei que pode ter tido algumas dificuldades, assim como eu tive também para estar lá, né? Mas, meus irmãos, nós devemos nos envolver. Lembra que Jesus falou, e nós repetimos aqui, eu não trouxe o texto, mas vós sereis conhecidos pelo amor uns para com os outros. Então nós precisamos viver esse amor a ponto das pessoas quererem estar conosco, né? Tem pessoas que veio lá do Recanto, veio de algum outro lugar, né, para estar conosco nessa noite. Por quê? Porque tem se sentido bem, e é isso que Deus quer de nós, que nós promovamos esse amor, que nós vivamos esse amor. Então o amor que edifica, ele precisa viver, estar em evidência na prática em nossas vidas, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, por tudo que aconteceu aqui nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco e o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer, Senhor Deus, nos curar por completo. O Senhor quer fazer de nós novas pessoas com a capacidade enorme, Deus, de amar e perdoar. Nos capacita, Deus, a fazer a tua vontade, porque por nós mesmos, ó Deus, nós não conseguimos. E como diz o Senhor, sem mim nada podeis fazer. Perdoa, Senhor, as nossas negligências, Senhor. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa falta, Deus, muitas das vezes de confiar no Senhor, de crer que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela é viva, eficaz, e ela, Senhor, tem um poder de transformação. Assim como transformou um dia as nossas vidas, Senhor, como tivemos um encontro contigo. Continua a tua obra aqui, Pai. Abençoa os teus servos, os nossos pastores e a liderança da nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.